Na história da humanidade, os templos religiosos sempre foram um marco importante para caracterizar a arquitetura de uma época. As próprias cidades europeias cresciam e construíam-se à sombra e imagem das igrejas. No século XXI, essa dissociação não teria sentido e por isso a futura igreja de Nossa Senhora dos Navegantes no Parque das Nações pretende seguir esse princípio. O projeto arquitetónico é da autoria do arquiteto José Dias Coelho. Para o responsável, trata-se de um desafio. Mais do que apenas um espaço para a oração, pretende também ser um local de contemplação e de descrição. Assim, foi pedido que a Igreja representasse as cenas da vida de Cristo, conhecidas pelo nome de mistérios luminosos. Isso permitiu desenhar uma igreja com luz, onde as próprias cenas serão iluminadas no espaço através de um vitral. Todas as paredes, o retábulo e as envolventes do público serão iluminadas por vitrais. Como estes serão apenas visíveis durante o dia, o arquiteto decidiu rodear o volume da igreja com uma segunda fachada translúcida. Estamos aqui ao pé de uns edifícios enormíssimos, com uma volumetria muitíssimo superior à que se pretende para a igreja, ao pé da Ponte Vasta Gama, que também é gigantesca, portanto tínhamos que ter uma coisa que não fosse mesquinha. Essa segunda fachada falsa, sem aumentar os metros quadrados construídos, dá-nos um volume muitíssimo maior. Portanto conseguimos também que fosse a tal referência que falava ao princípio, não é? Que conformasse espaço urbano à sua volta. A forma circular da igreja foi sugerida pela atual liturgia. O programa propunha compaginar a memória de um local de culto com uma liturgia renovada e participativa, privilegiando uma disposição dos fiéis à volta do altar, contrária à forma clássica. O corpo cilíndrico é completado com uma torre cuja inclinação recolhe a tensão criada pela inclinação da cobertura do espaço principal, conferindo-lhe uma evocação marítima com uma imagem da padroeira como figura de proa, apontando para o Mar da Palha. A torre terá cerca de 40 metros de altura. Os espaços do complexo paroquial vão circundar o corpo principal como naves mais pequenas à volta do navio almirante. A nova igreja terá ainda ligeiras ondulações nas coberturas, a recordar a simbologia marítima. É difícil, se calhar hoje, identificarmos uma determinada arquitetura com a igreja, nomeadamente com a confissão católica. Se queremos representar, vamos buscar os elementos exteriores de séculos passados. Mas eu julgo que nós estamos neste momento a descobrir, isso também é fruto da renovação e das reformas litúrgicas e, consequentemente, também arquitetónicas que o Concílio Vaticano II implementou. E, portanto, estamos, se calhar, neste momento a encontrar determinados caminhos e, se calhar, um pouco mais concretos para aquilo que é a identidade de um espaço religioso e de um espaço de culto para estes tempos. Será sem dúvida uma obra que irá marcar o Parque das Nações e a própria capital, porque se trata de uma peça arquitetónica religiosa que pretende acompanhar o futuro e marcar a sua época. Com 30 anos de existência, a Colmeia é a maior cooperativa de habitação no país e também o maior promotor residencial no Parque das Nações, em Lisboa. Duarte Gonçalves, presidente da cooperativa, explica ao Magazine Imobiliário a razão desse sucesso. Estamos a propor a aquisição de um bem tão fundamental para as nossas vidas como a habitação, não só com estas características ajustadas à vontade pessoal, mas também de qualidade, a qualidade que é definida muito também com o grupo e, por outro lado, a preços ainda mais baixos do que o mercado oferece de um modo geral. Há a ideia feita de que a habitação promovida por cooperativas é pobre e de baixa qualidade, mas o presidente da Colmeia nega totalmente esta versão. Os estigmas naturalmente levam muito tempo a desaparecer e a serem retratados, não é? Mas a verdade é que temos muitos exemplos, não só em Lisboa, mas como eu referia, de norte a sul de Portugal, do movimento cooperativo com excelentes exemplos, com uma relação de qualidade de preço muito boa e daí a grande procura que continua a haver nessas áreas. O presidente da Colmeia revela que, apesar dos progressos verificados nos últimos anos, o movimento cooperativo habitacional em Portugal registra ainda um enorme atraso, se comparado com o que se verifica em alguns dos mais desenvolvidos países europeus. Naturalmente que isto tem muito a ver com a cultura também dos países e curiosamente, nós que associávamos a esta imagem que há pouco referia de pobreza, de relação de cooperativa-pobreza, mas países mais desenvolvidos,
centro da Europa, do norte da Europa em particular, como a Holanda, onde cerca de 30% da habitação tem cariz cooperativo, na Suécia, na Finlândia, onde realmente o movimento tem muita importância. E curiosamente, em momentos como este, que se atravessam de maiores dificuldades, se maior divulgação houver do movimento, se o trabalho continuar a ser, e tem que ser, e tem vindo a ser, coerente e de evolução, só pode ser um movimento para crescer, porque naturalmente os cidadãos perceberão que é uma opção de vida, é uma opção mais económica e uma opção que está mais próximo daquilo que são os seus desejos. Com o intuito de trazer para qualquer edifício de habitação um sistema de casa inteligente, a Casa Sapiens, uma empresa portuguesa especializada na integração de todas as soluções técnicas para o lar e escritórios, lançou um conceito inovador. Através de uma única linha ADSL, todos os condóminos podem dispor de controle integral através de internet 24 horas por dia e 365 dias por ano sobre a sua residência. O sistema utilizado, a Comunitech, está assim a dar os seus primeiros passos em Portugal e pretende conquistar os portugueses. Eu penso que a inovação que tem este produto, por aquilo que eu conheço do mercado, portanto, e este pelo menos foi o pioneiro nessa área, é ser um produto criado de raiz e pensado para condomínios residenciais. Ou seja, todas essas funções de condomínio, de mensagens ou de videomensagens, marcação de reuniões, por exemplo, através do sistema. Ou seja, o administrador do condomínio pode marcar uma reunião através do sistema. Todas essas componentes, desses interfaces todos, eu penso que é a grande vantagem desse sistema, a grande inovação. Para além de ser um sistema bastante flexível de instalar e bastante fácil de fazer uma pré-instalação. Portanto, é um sistema que, a nível de comparação com sistemas individuais, ou seja, nós podemos ter opções que é ter soluções domóticas independentes para cada um dos apartamentos, aí perdemos toda a interatividade que nós podemos ter e conectividade que temos entre vários condóminos, ou seja, perdemos a noção de condomínio. E ninguém fica indiferente a este sistema, como por exemplo o vídeo porteiro que guarda todas as mensagens e imagens de todas as pessoas que tocam à porta. E pode-se estar no sofá a ler um livro ou a ver televisão e ficar a saber por uma imagem na TV quem está a tocar a campainha. Ou quando chegar a casa, ouvir e ver todas as mensagens que foram deixadas durante a sua ausência. A nível interno, todos os condóminos estão ligados e as reuniões e mensagens a dar aos vizinhos podem ser realizadas pelo circuito interno de computador. A Casa Sapiens proporciona o poder de uma casa inteligente através de uma forma tão fácil de controlar, local ou remotamente, por intermédio de um comando remoto, telemóvel, PDA, ecrã tátil e internet. A uma simples distância de um clique, pode controlar a sua casa e prevenir assim qualquer situação de perigo ou então manter a segurança necessária, bem como todas as mordomias inerentes ao bem-estar do lar. Ao longo dos últimos 20 anos, o mercado habitacional em Portugal triplicou, com uma valorização total nominal de 208%. Esta taxa corresponde a uma valorização média anual de 5,8%. A informação é revelada pelo Índice Confidencial Imobiliário, que utiliza como amostra a base de dados do site imobiliário lardocelar.com, que reúne a oferta de mais de 395 mil fogos de 1.400 empresas de mediação e promoção imobiliária. Entre 1988 e 1991, o crescimento nominal de valores atingiu um ritmo médio anual de 23,2%, abrandando significativamente na década de 90, com a adesão do escudo ao sistema monetário europeu e a crise imobiliária de 1993. Paulo Mendes da Rocha foi o segundo arquiteto brasileiro a conseguir conquistar o galardão máximo da arquitetura, o Prémio Pritzker, em 2006. Não se considera o seguidor de Oscar Niemeyer, mas mantém o mesmo sentido de responsabilidade social. Considerado também um dos melhores arquitetos do Brasil e fundador da Escola Paulista de Arquitetura, Paulo Mendes da Rocha, no seu ateliê em São Paulo, em entrevista ao Magazine Imobiliário e ao Expresso, revelou as suas ideias, convicções e os seus mais recentes projetos.